gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos para mais uma história assustadora. Gente, prestem bem atenção nessa história, essa assusta mesmo. Bom, essa história aconteceu com um rapaz em Fortaleza, né? Ele morava em Fortaleza na época, no ano de 2014. Então, ele aqui não tem o nome dele, tá, gente? E ele relata o seguinte: em 2014, no bairro onde ele morava, em Fortaleza, estava havendo muitos assassinatos, muitas mortes, de pessoas conhecidas dele também, né? Muita violência. Então, foi um ano muito difícil para ele ali e a violência imperava ali no bairro onde ele morava. E ele ficava sempre sobressaltado, né, com aquilo tudo ali que estava acontecendo, né, no dia a dia. E o mais impressionante que ele fala é que todas as noites, acho que devido às preocupações excessivas dele ali sobre aquele, e o pesar também, né, pelas perdas, e a violência em geral, né, ele acordava sempre às 3 horas da manhã. Mas logo ele voltava a dormir, tinha aquelas paralisias do sono, né, nas quais ali, quando ele tinha aquilo ali de ir e voltar, né, do sono ali, ele escutava as vozes, muita gente falando ao mesmo tempo, umas vozes diferentes, esquisitas, né, que não dava para decifrar o que eles estavam falando, escutar direito o que eles estavam falando, né. E aí ele achava estranho porque dentro do quarto dele não tinha ninguém a não ser ele, e já era de madrugada e a casa dele, o pessoal já estava tudo dormindo, né, nesse horário. Mas ele pensou o seguinte: devido a tanta violência que estava ali, que imperava ali no bairro, ele ficava sobressaltada durante a noite com isso, né? E passou. Num determinado dia, ele voltando da faculdade à tarde, hein, gente? Ele estava muito cansado, então ele resolveu tirar um cochilo. Isso era tardinha. Aí diz ele que estava dormindo e de repente ele acordou com uma pancada na cama dele. Uma pancada forte. Aí ele acordou assustado. Olhou, não viu ninguém e ele até na hora pensou que tivesse sido o irmão dele fazendo gracinha para ele, né? Mas ele pensou assim: não pode ser ele porque ele está trabalhando. E não tinha, ele estava sozinho em casa. A mãe dele também estava trabalhando e o pai também. Não tinha as tias, não tinha ninguém em casa, só ele. Aí, sabe aquelas pancadas, né? Ele conta aquela pancada forte que a pessoa dá no travesseiro assim do lado e que a pessoa acorda assustada. Foi esse tipo de pancada que houve naquele momento. Só que ele continuou dormindo. E outra coisa estranha, né? Que ele sempre achou muito estranho dele acordar todos os dias às 3 horas da manhã. Tem um negócio que eles falam aí desse horário de 3 da manhã, sabe, gente? Eu não sei muito bem o que é, não, mas tem isso também. Eu estava lembrando isso aqui agora. Aí ele voltou, ele não saiu da cama nem nada e continuou com o cochilo dele, né? De repente ele notou que tinha uma mão saindo assim debaixo da cama. Uma mão toda pálida, estranha, a mão grande, toda enrugada e um anel grande no dedo, arredondado, avermelhado, imenso anel. A primeira coisa que ele via era o anel. E aquela mão terrível, saindo assim debaixo da cama dele. Gente, diz ele que levou tanto susto, porque ele pensou: gente, o que é isso? Né? E isso, gente, foi à tardinha, não foi durante a noite, porque geralmente a gente, quando ouve casos assim, relatos assim, geralmente acontece à noite. E não, esse foi à tardinha. E ele disse que essa mão estava só assim, saindo, né, debaixo assim da cama, e como ele fala, né, ele estava sozinho em casa, então não tinha ninguém com ele. Foi aí que a ficha caiu, né, e ele percebeu que aquilo ali era alguma coisa paranormal.
Gente, diz ele que deu um pulo dessa cama e correu para a sala. Mas muito assustado, porque diz ele que a mão era terrível, a mão era muito esquisita, aqueles dedos compridos e magros, né? Parecendo os ossos saindo ali no chão ali debaixo da cama. Aí ele correu para a sala e lá ele chamou um amigo dele, porque ele estava muito assustado, muito amedrontado com aquilo, que até então ele já não sabia mais o que era, né? E outra que já tinha havido a pancada na cama dele, antes dessa mão aparecer. Aí esse amigo dele chegou lá, os dois entraram dentro do quarto, vasculharam tudo, não tinha nada. A mão já tinha desaparecido, não tinha ninguém debaixo da cama. E ficou nisso. Gente, ele conta o seguinte, que mais nunca depois desse dia, apesar de ter acontecido à tardinha, ele dormiu com a luz apagada. Diz ele que até hoje ele tem o costume de dormir com a luz acesa. E durante o dia, diz ele que devido a isso, né, e também outras coisas que ele começou a trabalhar também e tudo, ele não dormiu mais na parte da tarde, isso ficou na cabeça dele. E ele tenta saber o que foi isso que aconteceu com ele. Porque depois desse fato, não aconteceu mais nada, isso não apareceu mais para ele. Agora, ele não passou a saber, né, quem morou naquela casa, o que queria dizer aquela mão com aquele anel arredondado, avermelhado num dos dedos, né? Então, assim, eu não sei, sabe, gente? Geralmente, quando acontece algumas coisas assim, sobrenaturais e tudo, né? Apesar que tem muitos até estudiosos do sobrenatural não acreditam, né? Tudo que eles acreditam no mínimo, né? Para eles sempre tem uma desculpa, uma coisa, mas eu acredito sim. Só que eu passaria a saber quem morou naquela casa. Que até então ele não relata que aquela casa eles mudaram há pouco tempo para lá, mas pelo visto não. Porque morreu muita gente por ali e tal, e ele conta que foi um ano difícil, né, ali por causa da violência e tudo. Então, provavelmente eles já moravam naquela casa há muitos anos. Mas quando acontece algumas coisas assim, eu acho que a pessoa deveria olhar quem viveu naquela casa, né? Quem viveu naquela casa, quem morou ali naquela casa, o que aconteceu ali antes. Não é verdade? Então, assim, são mistérios, sabe, gente? Só não entendi essa mão. E é o que ele fala. Até hoje, ele tem aquilo, esse fato na cabeça, né? Essa mão que não sai da cabeça dele. E principalmente o anel que ele não esquece. E diz ele que não sabe o que foi isso que aconteceu com ele. E o porquê que aconteceu com ele. É um fato muito estranho, né, gente? Como eu já canso de falar aqui, eu gosto de escutar essas histórias, mas eu realmente acredito e morro de medo. Porque eu tive uma experiência muito, assim, assustadora aqui, principalmente aqui onde eu moro, neste apartamento, pela primeira vez. Assustadora, assim, eu tive medo, né? Foi uma coisa que me assustou muito, pois eu nunca tinha visto nada. É isso, gente, são coisas que acontecem, né, e a gente não explica, né, a gente não sabe. Agora, eu passaria a saber, sim, quem morou ali naquela casa, para saber de onde vem aquela mão, né, com aquele anel. Acho que o segredo está no anel, né, o mistério todo está em volta daquele anel grande, redondo, avermelhado. É isso, gente. Fica aí mais essa história, né? É uma história realmente assustadora, que você sabe lá que você tá dormindo, de repente você acorda com uma pancada e daí a pouco você olha e debaixo da sua cama tá saindo uma mão. Nossa, eu nem sei o que eu faria, gente, nem sei. Igual eu acabei de falar que eu gosto muito dessas histórias, mas eu realmente tenho muito medo, tenho sim.
E eu tenho fé em Deus, mas eu tenho medo. Não adianta, eu tenho medo. Eu sei que assim, Deus vai me proteger e tudo, mas aquela sensação que você tem ali na hora, você tem medo. Tem jeito não, tá? Gente, eu espero, mais uma vez falando, espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história minha. E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. E não esquece de deixar um joinha aí pra Rose Ruas, é muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal. Outra coisa, se você tem uma história, manda pra mim, mande pelo meu e-mail, mande lá no meu Face. Eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.